A paz do Senhor, amados irmãos, a porta da fé se abre entre os gentios. Glória a Deus pela lição de número 2. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor, pastor Adalvilson. Pastor Hércules, aos nossos queridos e professores da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui agora para a lição de número 2. Com certeza será uma bênção. O assunto aí é missões. Missões. São 13 aulas, né? 13 aulas referente a missões. Com certeza será uma bênção. O assunto deste terceiro trimestre de 2026 é a Igreja dos Gentios. Não é? A chamada, né? A partir da chamada missionária até a consolidação do Evangelho entre os povos. É o tema geral da lição deste terceiro trimestre. Eu já quero adiantar para você que se você não assistiu à aula da lição 1, é importante que você veja, porque ali nós temos uma introdução ao assunto e já demos uma abertura, não é, a esta realidade que na lição a gente estuda a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Não é? Vamos, então, meditarmos nesta, que é a lição de número 2. O texto áureo está em Atos capítulo 13 e o versículo 47, que diz: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra, é a palavra de Atos 13 e o versículo de número 47. A verdade prática diz que o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Desde o princípio, o nosso Deus intentou salvar todos os povos, todas as nações, de todas as línguas, em todas as partes, não é? Vamos lá então para a leitura bíblica em classe, a partir de capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, os versículos de 44 até o versículo 52. É importante, não é? Esse trecho da palavra de Deus, que nós chamamos de perícope, porém, se você ainda não leu, é importante que você leia, especificamente para esta lição, os capítulos 13 e também o 14, porque são esses dois capítulos que nós vamos trabalhar aqui a temática da lição. A CPAD está sugerindo os hinos de número 65, 224 e também o 305 para o devocional que você vai fazer juntamente com a sua igreja aí quando vocês estiverem reunidos para estudar esta lição, a de número 2. Os objetivos que nós temos aqui, a lição está dividida em 3 tópicos que são os principais, não é? Abordados. Nós vamos então no primeiro explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios, de acordo com a missão que se iniciou em Chipre. Depois, no tópico segundo, vamos revelar ao aluno o impacto do evangelho em Antioquia da Pisídia. Aí já não é mais Antioquia da Síria, de onde os missionários partiram, mas Antioquia da Pisídia, que daí já é uma outra região, e nós vamos chegar nesse ponto aí da lição. No terceiro tópico, vamos fortalecer ao aluno a fé que perseverou a partir de Icônio, Listra e Derbe. Então, nós vamos ter aí praticamente a temática abordando Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, nesta acompanhados por João Marcos, né? Olha só que bênção. A palavra-chave é missão. E aí o pastor Adalvilson vai apresentar uma definição inicial da palavra-chave missão. Muito bem, a princípio nós trouxemos aqui uma definição geral. O que é missão? Missão é um substantivo feminino que se define por tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. Missão é um encargo, é uma incumbência. Missão é aquilo que se deve fazer, é cumprir algo exigido. Missão é obrigação. Ainda eu trouxe aqui a etimologia da palavra missão. Etimologia é a parte da linguística que estuda a origem e o significado das palavras, ou seja, a raiz da palavra, se ela vem do hebraico, se ela vem do grego e do latim, o que significa dar uma clareada aí quando nós estudamos aí a etimologia da palavra. Por exemplo, no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra para missão é no sentido de tarefa ou encargo, e é meshimá. Então está aí, missão, tarefa e encargo no hebraico, meshimá. E nós temos também no Novo Testamento o grego apostelo, tá? Significa enviar alguém
com uma autoridade específica como representante. É interessante que desta palavra apostelo é a raiz da palavra apóstolo. Até alguém me pergunta, pastor, quem são os apóstolos hoje? São os missionários, são aqueles que são enviados, certo? Missão, segundo a Bíblia, ainda trouxe aqui mais uma colocação, refere-se à ordem divina de propagar o evangelho e fazer discípulos que a igreja cristã recebeu de Jesus para levar a mensagem de salvação e amor ao mundo, ensinando e vivendo os valores do reino de Deus. Ainda trouxe aqui, missão é a razão principal da existência da igreja. Tudo que se faz na comunidade é feito em função de missão. Neste sentido, toda ação da igreja, seus planejamentos, seus objetivos devem girar em torno de missão, o que implica em dizer que fazer missão é ser enviado. E tem um texto aí que eu trouxe, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós, lá em João 20, 21. Ainda para encerrar a minha fala, a missão de evangelizar e disseminar o evangelho é inerente à própria existência da igreja. Ou seja, a igreja existe para fazer missão. Se a igreja não faz missão, não está cumprindo o seu papel sobre a terra. É evangelismo e missões, é um assunto também que nós vamos discorrer agora. Muito bem, o nosso Deus é missionário, a igreja é missionária e cada um de nós somos chamados para sermos missionários, né? Bom, como disse, a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, discorre aí o chamado, não é? De Paulo, de Barnabé, para esta primeira viagem, nós vamos discorrer sobre exatamente isso, a primeira viagem missionária que eles realizaram. E esta primeira viagem missionária de Paulo, ela está registrada tanto no capítulo 13, quanto no capítulo 14, em Atos dos Apóstolos, motivo pelo qual eu mencionei que os irmãos devem se esforçar para ler esses dois capítulos, a fim de meditarem com uma amplitude maior o conteúdo proposto da lição. Logo após eles serem separados pelo Espírito Santo, que é importante a gente rememorar o que falamos na lição 1, não é? Quem separou Paulo e Barnabé para a obra missionária não foi a igreja, né? Foi o Espírito Santo quem os separou. A igreja apenas os enviou, ainda que o Espírito Santo é que faz este trabalho, não é? Paulo e Barnabé, eles foram totalmente guiados por Deus. Foi Deus quem direcionou a vida deles, o ministério dele, e eles iniciaram então esta obra, a obra que o Senhor confiara a eles que fizessem. Esta jornada que eles fizeram, esta primeira viagem missionária, durou aproximadamente 2 anos, entre os anos de 46 e também 48, de 46 a 48 da era cristã. Neste período, eles estavam acompanhados por João Marcos e partiram de Antioquia da Síria. É importante os irmãos verificarem isso. Eles partiram de Antioquia da Síria e seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e dali avançaram para a Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, a lição se concentra nestas 5 regiões, não é? 5 localidades. Eu digo regiões porque Chipre é uma ilha e ali há vários pontos em que eles estiveram evangelizando, né? Primeiro no porto, depois na capital da província, enfim, nós vamos meditar nesse aspecto. Então, para resumir aqui, Antioquia da Síria é Chipre, não é? Primeiro, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão que eles realizaram, esta viagem, tinha um alvo muito óbvio, e era este o de alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Este é o assunto que nós vamos estudar aqui nesta lição de número 2. O tópico primeiro revela aí a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Para facilitar a vida dos irmãos, nós deixamos aqui nos slides um mapa, não é? Com este trajeto, né? O trajeto da primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e João Marcos. Você vai verificar aí que eles partiram de Antioquia, desceram, não é, para o porto de Seleucia, dali navegaram para Salamina, que aí Salamina já é na ilha de Chipre, o porto ali na ilha de Chipre,
eles rodearam pela ilha e chegaram a Pafos. Pafos era a sede do governo desta província que estava ali na ilha de Chipre, tendo o Sérgio Paulo como seu governador, o procônsul, o representante, aquele que havia sido colocado como governador na ilha de Chipre. Ele é quem, podemos dizer, era o governador dessa ilha. A partir de Pafos, eles navegaram e aí já foram para a Ásia Menor. E aí chegaram para começar, não é, os trabalhos na Ásia Menor e avançar para o avanço, né, da obra missionária de uma forma geral. Vamos então com o pastor Adovilso para o tópico primeiro, né, o tópico primeiro da lição, subponto número 1, o envio missionário e o avanço da palavra de Deus. Muito bem, é o tópico 1 e o subponto 1. É muito bem lembrado aqui o pastor, nós estamos comentando aqui sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aonde está localizado os textos que falam desta primeira viagem, Atos capítulo 13, versículo 13, 1 e até o 14, 28. Então, nesses versículos nós vamos encontrar a primeira viagem missionária de Paulo, lembrando que nós temos aí no livro de Atos as 3 viagens missionárias de Paulo. E tem até um tipo de uma pegadinha nas provas de teologia, quantas viagens de Paulo nós localizamos no livro de Atos? São 4 viagens de Paulo. A última foi para Roma, só que 3 viagens são relacionadas à primeira, segunda e terceira viagem missionária. Olha o que está escrito aí, nesse primeiro parágrafo. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas. Então, lembrando que já era um território que já tinha sido evangelizado. Nós temos aí um texto que eu quero ler de Atos 11, 19. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, nós vimos esses textos anteriormente, né, da perseguição e morte de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, o foco, a princípio, era para os judeus, nós vamos ver isso, e daqui a pouquinho nós vamos entender, né, que a palavra, a salvação chega até os gentios. Definimos isso muito bem na primeira aula, a questão de judeu e também gentio. Ainda marquei aqui, de Antioquia a Seleucia. Lembrando que esse mapa é muito importante, pastor, que o professor possa passar para os alunos em classe, para eles se localizarem na narrativa bíblica com relação a isso. Muito bem claro, aqui não tem como errar, a ilha de Chipre, ali no mar Mediterrâneo. Então, é a primeira viagem missionária. É muito bom que o professor faça mão, use, né, melhor dizendo, desse mapa para apresentar aí para os alunos, tá bom? Para a localização, não é? Ainda trouxe aqui, de Antioquia a Seleucia. Antioquia da Síria era um grande centro espiritual e base de envio. Vimos isto, né? Dali saíram as grandes viagens missionárias. Como ficava no interior, os missionários precisavam descer até Seleucia, e a cidade portuária que servia de saída para o mar Mediterrâneo, tá certo? Então, se vocês observaram no mapa aí, deveriam ir até Seleucia, que ali tinha um porto, não é mesmo? A distância, eu trouxe aqui, era de aproximadamente 25 quilômetros. Quando falamos em quilômetros nesses assuntos bíblicos, é aproximado. Então, tem alguns livros que trazem um pouquinho mais, enfim, mas não vamos discutir sobre isto, né? E de Seleucia, dessa cidade portuária, navegaram em direção àquela ilha, a ilha de Chipre, uma distância de cerca de 100 a 130 quilômetros, ou seja, da costa, né, até a ilha de Chipre, mais ou menos isso, de 100 a 130, outros de 150 quilômetros, cruzando o mar. Essa escolha foi estratégia por 2 motivos. Por que ir lá? Chipre era a terra natal de Barnabé, o que facilitaria a introdução inicial do evangelho, por ele ter raízes e contatos locais. Conhecia já o pessoal. Aliás, antigamente, por exemplo, enviava-se o missionário de Apucarana lá para o Nordeste. Aí mudou essa ideia. Trazemos a pessoa lá, o missionário,
né, ele faz o curso, Faz a preparação, capacitação e porque vai. ele tem lá a sua cultura, o seu povo, o seu conhecimento, era o que estava acontecendo aqui. Então, essa questão aqui já era a terra de Natal, facilitaria. E o terreno já estava preparado ainda. Por que eles foram para Chipre? A perseguição ocorrida após a morte de Estevão já havia espalhado cristãos judeus helenistas pela região. Eles haviam semeado a palavra na ilha, facilitando a expansão contínua da igreja. Então, tem essas razões, o porquê. Aliás, o nosso Deus não faz nada sem motivo, ele já prepara o campo, já prepara aí. Ele é todo estratégico, né? É estratégia mesmo. Agora, veja bem o segundo parágrafo aí, aportado em Salamina, aqui já na ilha de Chipre, tá bom? Anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo. Então está aí, queridos, Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem um adendo aí, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, por isso que eles chegavam, sinagoga. Chegavam em outro lugar, sinagoga. Então, pregando aí, primeiro para os judeus. Ainda trouxe aqui essa primeira cidade portuária aí, desta ilha de Chipre, Salamina, uma importante cidade comercial e porto da ilha de Chipre. Por serem judeus, os apóstolos iniciaram suas pregações nas sinagogas locais para alcançar os judeus e os gentios tementes a Deus que frequentavam o local. O princípio de primeiro o judeu e também o grego, que nós acabamos de ler aí em Romanos 1,16, fundamenta que a salvação foi oferecida historicamente primeiro ao povo de Israel, antes de se estender a todo o mundo gentil. Vamos para o terceiro parágrafo, que diz lá, veja bem, acompanhados por João Marcos, seu cooperador, vamos ver mais adiante que ele retornou, e nós encontramos isso em Colossenses 4,10, saúdo-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, a respeito do qual recebeste instruções, se for ter convosco, recebei-o. E também temos aí, avançaram pela ilha até Pafos. O pastor já deu uma dica aqui, o que era esse Pafos. Aí era como se fosse uma cidade que administrava essa capital ilha. Administrativa, Justamente, sede administrativa. Justamente. E temos aí o texto também, Atos 13,6, que diz lá, havendo atravessado a ilha toda até Pafos, bom que o aluno se localize no mapinha, acharam um certo mago falso, profeta judeu, chamado Bar-Jesus, ou Elimas, né? Então houve aí um confronto em Pafos. Ao chegarem a esta importante cidade portuária, os missionários enfrentaram forte oposição espiritual e um falso profeta judeu chamado Bar-Jesus, ou Elimas, que tentou afastar o procônsul romano Sérgio Paulo da mensagem do Evangelho. Comentamos sobre isto também na aula anterior, tá certo? Então, se você perdeu a aula anterior, assista lá para você entender aí a sequência das aulas. Veja bem, o último parágrafo diz assim, neste assunto aqui, assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, louvado seja o nome do Senhor, fidelidade, segundo Timóteo 3,16 e 17 são as referências bíblicas que temos aí. A pregação precisa estar ancorada na palavra de Deus. As Escrituras servem como autoridade máxima para ensino, repreensão e correção, garantindo que a mensagem transmitida seja pura e transformadora. Também, irmãos, veja bem, se expandir e demonstrar que programar a palavra exige fidelidade, exige também reverência. Está aí o texto que os irmãos podem fazer uso de Jeremias 23, 28 e 29. E também temos uma outra colocação, exige também obediência sensível à direção do Espírito Santo. É interessante que sem a atuação do Espírito Santo não existe obra missionária. Nós vemos isso ao longo da história da igreja, a atuação plena do Espírito Santo direcionando esses homens para realizar a obra missionária. E também temos a última colocação ali, não é? Que já comentamos, a obediência e direção, Atos 13:2. A evangelização, não está no slide, eu trouxe aqui esta colocação, não é apenas esforço humano, mas uma obra conduzida pelo Espírito Santo. É necessário estar sensível à sua voz
para saber onde ir, quando falar e como agir diante dos desafios e missões. Quando fala em missões, desafios aparecerão, surgirão, mas aquele que está conosco nos ajudará a transpor esses desafios e a vitória é da igreja. Glória a Deus. Só colocar um detalhe, irmãos, o texto, né, da revista fala a respeito de João Marcos. O texto de Atos 13, quando você lê o versículo 5, diz que Paulo e Barnabé desceram, né, de Antioquia para Seleucia, que é o porto, e dali navegaram para Chipre. O versículo 5 traz a informação de que chegados a Salamina, que é o porto na ilha de Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João Marcos como cooperador. Então você observa que a figura de João Marcos aparece aqui. Enquanto eles estão ali evangelizando na ilha de Chipre, João Marcos está com eles. Quando eles saem de Chipre, não é, para viajar, no caso para Perge, ali na região da Panfilha, aí você lê no versículo de número 13, Atos 13 e o versículo 13, assim, ó, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Marcos voltou embora. Então, o texto menciona exatamente que João Marcos era um cooperador. Esse João que aparece aqui no texto é exatamente o João Marcos, o autor do evangelho que nós temos na Bíblia, que é Marcos, tá joia? Sua presença revela algo importante sobre a missão, ou seja, a obra missionária nunca ela é feita por pessoas de forma isolada. Como seres humanos somos gregários, precisamos de outras pessoas, vivemos agregados ou ajuntados com outras pessoas, dependemos de pessoas para tudo. Ainda hoje, em uma conversa que eu tive com uma determinada pessoa, eu mencionei a respeito desta realidade da vida. Ninguém faz nada sozinho, você precisa de outras pessoas para viver, para tudo. E exatamente a obra missionária também não será feita por alguém de forma isolada. Sempre a obra de Deus exige cooperação. Tanto é que quando Jesus enviou os discípulos na primeira remessa, quando ele envia os 12, ele envia sempre de 2 em 2. Depois ele envia os 70 da mesma forma. Então você observa que nunca é alguém sozinho. A obra missionária tem essa característica. Agora você vai observar que esse João Marcos, que se apartou de Paulo e de Barnabé, mais tarde o próprio apóstolo Paulo, porque houve ali uma discórdia entre Paulo e Barnabé a respeito de João Marcos, o que na verdade ocasionou a separação, inclusive, de Paulo e Barnabé, que na segunda viagem missionária já não foi Barnabé, foi Silas quem acompanhou Paulo, mas houve uma discórdia por causa de João Marcos. Mais tarde, quando João Marcos está mais amadurecido, aí o próprio apóstolo Paulo chama, que o João Marcos venha para compor a caravana missionária, porque Paulo estava entendendo que João Marcos era importante para a obra. Olha só, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 11, diz assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Interessante que naquele primeiro momento, o rapaz foi o motivo de discórdia entre ele e Barnabé. Agora ele está dizendo, não, traga o João Marcos, para que ele possa estar com a gente, porque ele é útil para o ministério. Só reforçando que a obra missionária não se faz sozinha, se depende de outras pessoas. Isso deixa apenas reforçada a ideia de que Deus continua usando pessoas que são imperfeitas no seu plano redentor, no seu plano missionário. É certo que imperfeitos todos somos, porque a perfeição vamos alcançar no arrebatamento da igreja, mas Deus continua usando pessoas que precisam, no processo de maturação, no processo de
crescimento e desenvolvimento, se qualificarem para poder fazer mais e melhor na obra de Deus. Né? Vamos avançar aqui. O confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Na lição de número 1, quando estudamos a lição de número 1, nós deixamos ali algum subsídio a respeito do procônsul, a respeito de Sérgio Paulo, a respeito da sua função como governador, tendo sido colocado pelo Senado romano como governador desta província, a ilha, não é? Que nós estamos estudando aqui. Então, agora nós vamos verificar exatamente esse confronto que Paulo teve com o Elimas Bar-Jesus, em Pafos. Para se situar os irmãos, conforme o mapa que nós deixamos aí, Pafos está no lado oeste da ilha de Chipre. Então, me permita me virar, o lado oeste, esse lado de cá, já no extremo de cá. Eles chegaram lá, em Salamina, eles atravessaram a ilha e já do lado de cá da ilha, me desculpe de não estar no mapa aqui, mas nós vamos ajeitar esse negócio para poder produzir, projetar e mostrar isso para os irmãos, mas no extremo oeste da ilha é que estava Pafos, que era exatamente o centro administrativo da ilha. Eles chegaram ali e enfrentaram esse Bar-Jesus, também chamado de Elimas, que era um mágico e também um falso profeta. O texto de Deuteronômio, capítulo 18, fala a respeito desta prática que é condenada por Deus, não é? Vamos pegar o texto para ler aqui para os irmãos. Deuteronômio, o texto é o capítulo de número 18, e os versículos que nós vamos ler aqui é o 9 até o 11. O texto diz assim, ó: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deus, então, está abominando estas práticas, inclusive as práticas desse indivíduo identificado como Bar-Jesus. Bar é filho, e Jesus, de Yeshua, pode ser traduzido como filho de Josué, filho de Jesus, não é? Nós vamos ter aqui um contraponto a respeito desta verdade, não é? Que nós temos aí. A respeito das obras da carne, no capítulo 5 de Gálatas, Paulo também escreve a respeito de o posicionamento do Espírito Santo que é contra as práticas desse indivíduo. Ele resistia à pregação da palavra e nesta resistência ele também tentou impedir que o procônsul, Sérgio Paulo, é um homem que, segundo o registro de Lucas, era um homem prudente, que este homem ouvisse a palavra de Deus. Agora veja, quando nós olhamos para a Escritura, o texto de Atos 13, o versículo 9, o verso 10, a Bíblia diz assim, ó, eu vou ler o 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó, filho do diabo. Veja que o nome dele, Bar-Jesus, é filho de Yeshua, o filho de Jesus, e aí o próprio Senhor se volta para ele e chama ele de filho do diabo. Isso quer dizer que não é porque tem um nome relativamente de crente, vai ter exatamente as obras de um crente, né? Tanto é que quando você vai visitar presídios, especialmente fazendo trabalho de capelania, você encontra lá no presídio João Marcos, Mateus, Lucas, Josué, Moisés, e na sua grande maioria, estes que estão ali presos, que possuem esses nomes, quando você começa a conversar com eles, se identificam como desviados, pai crente, mãe crente, família crente, e eles ali naquela condição. Então isso é só um reflexo, que o nome, ainda que traga uma relevância, uma importância, nós estudamos a respeito disso, na lição do trimestre passado, né, a importância que traz o nome, mas isso não quer dizer que o indivíduo que, porque tem um nome bíblico, ele vai ser salvo, não. Esse Elimas, o Bar-Jesus, esse, conforme diz a palavra, ele se enrolou todinho, né? Cheio do Espírito Santo, o Paulo repreendeu com autoridade
Tanto repreendeu que já declarou sobre ele um juízo. O verso 11 diz assim, ó, eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Interessante que o apóstolo Paulo também teve uma experiência muito parecida com a de Elimas. A diferença é que o apóstolo Paulo reconheceu que precisava de salvação, de Jesus, abraçando a fé em Jesus Cristo. E este Bar-Jesus, pelo que nós vemos pela Escritura, não há aqui indicativo de que ele tenha se arrependido ou de que ele tenha se convertido. A cegueira que atingiu ele confirmou o poder do Evangelho e levou o procônsul, o Sérgio Paulo, que em algum momento, eu vou acabar falando Paulo Sérgio, mas o Sérgio Paulo, a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor. Onde a luz resplandece, aí, meus irmãos, as trevas têm que recuar. A Bíblia traz aí para nós a referência, que é João, capítulo de número 1, e o versículo de número 3, e diz assim, ó, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, onde a luz chega, as trevas se dissipam. É muito fácil. Você fica em um ambiente totalmente escuro e você pode acender ali um fósforo, que é onde a luz chega, aí as trevas se dissipam. Então, fica muito claro. Este confronto que houve aqui, meus irmãos, no comentário que fizemos na lição de número 1, nós já deixamos ali algo a respeito disso, porque quando a palavra de Deus começa a avançar, e as vidas começam a serem transformadas, a serem libertas, as trevas se manifestam das formas mais diversas, ou usando pessoas, ou o próprio inimigo usando os seus emissários, os seus demônios. E, enfim, aqui nós temos exatamente uma explicação a respeito deste confronto. Mas falando a respeito desta personalidade aí, desta pessoa, o Elimas, Lucas, ele traz a informação de que ele era um encantador. Quando você observa no registro histórico, você vai observar que os líderes de então sempre tinham alguém dessa natureza, que consultava a morte, que era encantador, que era um feiticeiro e tal, que os aconselhasse. E a gente percebe que esse Elimas exercia forte influência sobre o Sérgio Paulo. Porém, meus irmãos, é importante nós deixarmos aqui o registro, que esta oposição não foi páreo para a pregação do Evangelho, porque quando o poder transformador do Evangelho alcança alguém, então você vai observar transformação. A respeito disso, o pastor Adovilso vai comentar no tópico seguinte, aqui com os irmãos. Isto é o tópico 1 e o subponto 3 está lá, o título, confiando no poder transformador do Evangelho. É interessante que a Bíblia, pastor Herco, senhores alunos e professores, nos orienta que o próprio Deus, direcionado por Deus, claro, inspirado por Deus, diz lá, não consulteis os mortos. E eu fiquei pensando, por que Deus fala, não consultei os mortos? Se não houvesse manifestação nenhuma, não precisava dar essa ordem. Então, o que ocorre? Consultar os mortos, haverá sim manifestação, mas demoníaca, tá? Por isso que a orientação de Deus, não consultei os mortos, os necromantes, como são conhecidos. Então, nesse ambiente, os demônios se aproveitam e aí estão levando pessoas ao engano, ao erro, tá certo? Agora, veja bem, o que está nesse slide? O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Claro, o nosso Deus não faz acepção de pessoas, alcança os ricos, os pobres, enfim, e também as trevas, já foi muito bem dito pelo pastor Herco, são dissipadas quando a luz chega, E depois desse primeiro parágrafo, eu trouxe um adendo aqui, há uma mudança promovida pelo Evangelho, E ocorre de dentro para fora, e abrange algumas dimensões fundamentais do ser humano, conforme está aí
o texto desse segundo parágrafo, Romanos 12, 2, por exemplo. Há uma transformação, e diz lá, Romanos 12, 2, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja bem a atuação, o poder transformador de Deus de dentro para fora. Esse texto aí orienta a não nos amoldarmos à mentalidade do mundo, mas experimentarmos uma mudança de valores através da renovação de nosso intelecto. Outra mudança que ocorre é no coração. Veja bem, temos um texto aí, queridos, que diz lá, a Bíblia, antes disso, a Bíblia vê o coração como sede das emoções e da vontade. Em aulas anteriores também nós vimos que o coração, né, o sentido figurado para a alma, que a sede dos sentimentos está na alma do ser humano, não é? A Bíblia vê como sede das emoções e da vontade essa questão do coração. Quando a palavra é guardada no íntimo, ela corrige intenções, sara traumas, substitui sentimentos destrutivos pela paz de Deus. E também muda a vida. Olha o texto 2 Coríntios 5, 17. Pelo que se alguém está em Cristo, está aí no nosso slide, esse texto, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então, Glória veja a Deus. bem, é o título aí, ó, confiando no poder transformador do Evangelho. Ainda trouxe um adendo sobre este versículo. A união com Cristo promove uma mudança prática e inegável. A velha natureza, dominada pelo pecado, é substituída por uma nova criação, onde as atitudes diárias refletem o caráter divino. Portanto, o Evangelho, quando alcança a pessoa, essa transformação é de dentro para fora, não é somente o exterior, tá bom? A mudança de caráter, mudança de atitude, enfim. Olha aí o terceiro parágrafo. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Trouxe aqui um resumo, que o texto é grande, não vamos poder usá-los, né? É Tiago 2, do 14 ao 26. Eu trouxe aqui um resumo. O apóstolo ensina que a fé salvadora não é apenas um assentimento intelectual, mas uma experiência viva. Quando alguém é iluminado pela palavra, seu interior é renovado, o que resulta inevitavelmente em frutos visíveis de amor e obediência. Então, esta mudança traz assim, algo concreto na vida das pessoas, e isto é visível, tá certo? Quando Deus realiza obras na vida das pessoas, tá certo? Olha os dois últimos parágrafos, que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé, tá certo? A jornada agora avança para Antioquia da Psídia, onde a missão alcançará novas proporções aí. Agora nós vamos sair aí, queridos, da ilha de Chipre e vamos aí para outra região. Trouxe aqui uma colocação que nós já fizemos, mas é bom reforçar. Antioquia da Síria, é lá na província romana, certo? Da onde saíam os missionários. Agora nós vamos partir para Antioquia da Psídia, que fica no interior da Ásia Menor, na região da Psídia, que hoje é localizado ali perto da Turquia, tá certo? Nós vamos partir agora para essa Antioquia da Psídia. Muito bem, apenas para reforçar, irmãos, a conversão do Sérgio Paulo foi algo interessante, porque o texto de Atos 13, 12 diz assim, ó, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Isso apenas fecha a questão com o texto de Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ele, porque ouviu a doutrina, não é? O ensino de Paulo, creu, vendo as coisas que aconteceram, da maneira como o Elimas havia sido cegado, não é? Pela palavra, tão somente que Paulo havia liberado, ele creu no poder do Evangelho. Que coisa maravilhosa! E a sua conversão certamente rendeu os frutos que eram necessários ali para que o Evangelho ganhasse espaço, campo, liberdade na ilha de Chipre. Não é? Vamos encerrar aqui então esse tópico primeiro da lição. Em Chipre, o Espírito abre a primeira porta da missão
gentílica. Vou sugerir para você que faça download do material de apoio, porque há os comentários a respeito de todos esses assuntos que até aqui nós abordamos, não é? E certamente vai trazer luz a respeito de cada um desses subpontos que estão aqui na lição. Você pode criar o seu perfil gratuitamente em nossa plataforma de cursos online. Acesse online.cetadib.com.br e aí é só criar o seu perfil. Clique em entrar e aí, como você não tem o perfil, clique em criar conta. E aí, na sequência, forneça os dados, criando a conta, já vai estar disponível para ti o material da Escola Bíblica Dominical, todas as lições estudadas a partir de setembro de 2025 estão disponíveis na plataforma gratuitamente, tanto os slides, quanto a aula, quanto o material de apoio para que você faça download. Se você tiver dificuldade, mande uma mensagem para o meu WhatsApp, 43 999 60 8886. E aí eu vou passar para ti passo a passo de como você cria a sua conta ali gratuitamente. Vamos deixar agora aqui um recadinho do CETADIB para você e já voltamos na sequência. Não perca. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADIB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADIB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADIB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Amados irmãos, tópico 2 da lição, a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina, reforçando, estes missionários, Paulo e Barnabé, saíram de Antioquia da Síria, passaram por Chipre e agora já estão chegando em Antioquia da Psídia, ali na Ásia Menor, região onde hoje é a Turquia. Então, acompanhe no mapa que nós deixamos aí no início do primeiro tópico da lição, para que você fique bem posicionado geograficamente. Pastor Adovils. Vamos lá, o tópico 2, o subponto 1, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Você pode estar encontrando este assunto em Atos 13, do 16 ao 43. Veja bem, queridos, vou ler aqui. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirigiu-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Nós vemos aqui a capacidade teológica do apóstolo Paulo, que ele começa a falar aí sobre Juízes e Saul, né? Ele apresenta Jesus, nesse próximo parágrafo, apresenta Jesus como descendente de Davi, temos as referências, afirma que João preparou o caminho, João Batista, claro, que a cruz cumpriu as profecias, Isaías 53, muito conhecido, e o Salmo messiânico, é o chamado Salmo 22, e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Lá em 1 Coríntios 15, 6, nós relembramos que Jesus apareceu para aproximadamente aí 500 irmãos, né? Proclama a justificação pela fé em Romanos 4, 13 a 21 e a salvação a quem crê, João 3, 16 e 36. Depois desses parágrafos, eu trago aqui um adendo sobre isto, o sermão de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia, desses textos que nós mencionamos, que está aí, não é? Atos 13, não é? É uma verdadeira aula magna do Antigo Testamento. O discurso demonstra seu profundo conhecimento das Escrituras hebraicas e sua capacidade de conectar. Olha Paulo inspirado por Deus, olha aí, ele tem aí a capacidade, não é, de conectar a história de Israel diretamente ao cumprimento das profecias messiânicas em Jesus Cristo.
coisas que os doutores da lei não tinham. Eles, até Jesus fala, examinai as Escrituras, lá em João 5,39, senhores doutores da lei, senhores que têm aí, que pensam que detêm o conhecimento das Escrituras, olha, examine as Escrituras, não é? Estão falando de mim. Então, mas Paulo, orientado pelo Espírito Santo inspirado, ele já tinha esse domínio, tá certo? Agora, veja bem, em conectar a história de Israel diretamente ao cumprimento das profecias messiânicas em Cristo, Paulo demonstra amplo domínio sobre a história dos patriarcas, êxodo do Egito, a conquista de Canaã. Ele cita marcos específicos desde o reinado de Saul até o estabelecimento da linhagem de Davi. Está tudo nesses textos aí na tela, provando que a sua erudição antes de introduzir o evangelho. Paulo utilizava a sua bagagem do antigo aluno de Gamaliel para provar a partir dos próprios textos sagrados dos judeus que Jesus é o Messias esperado. Nós já falamos isso várias vezes, todos os 39 livros do Antigo Testamento apontam para Jesus, de uma forma bem clara, explícita ou implícita, ali está Jesus, né? É a revelação de Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada. Então ele tinha isso em mente, e para produzir isto, pastor, na mente de Paulo é somente o Espírito Santo mesmo, essa capacidade de observar Cristo em todo o Antigo Testamento. Então, veja bem, e temos aí um trecho de Atos 13, 16 a 41, que nós vimos aí, registra o primeiro grande sermão do apóstolo Paulo, proferido em uma sinagoga em Antioquia da Psídia, lembrando agora que saímos lá da Antioquia da Síria, tá certo? Durante a sua primeira viagem missionária. Então, esta aula está envolvendo aí a primeira viagem missionária, melhor dizendo. O foco da mensagem é provar, através do Antigo Testamento, que Jesus é o Messias prometido e o único caminho para o perdão dos pecados. Aleluia. Olha aí o terceiro parágrafo, nós já comentamos. Olha o último. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitam ao Messias. Olha que coisa interessante temos aí, Atos 13 e 38, seja, pois, notório, varões, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E olha o 39 de Atos 13, e de todas as coisas de que não pudesse ser justificado pela lei de Moisés, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, veja bem, apresentando ali a justificação através de Jesus Cristo. A lei não pôde fazer isso, mas veio um agora, apontado por toda a Escritura do Antigo Testamento, que ele pode sim perdoar os pecados. O próximo slide encerra este assunto da exposição apostólica, que revela Cristo nas Escrituras. Veja bem o primeiro parágrafo, a repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. Aonde encontramos isso? Atos 13, 42. Quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhe fossem repetidas no sábado seguinte. Este versículo, eu trouxe um adendo sobre isso, lá em Atos 13, 42, destaca o grande impacto da proclamação do Evangelho e o desejo espiritual despertado nos ouvintes. O pedido mostra que o sermão de Paulo sobre o cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo foi cativante e provocador. Então, veja bem, quando sai, olha, no sábado próximo que ele se reunia nas sinagogas, nos sábados, né, nós queremos ouvir novamente, isso é sede pela palavra. Mas os judeus, cheios de orgulho, não, se retiraram e não gostaram muito da colocação, não. Tá certo? Agora, veja bem, tem um texto ali, Atos 13, 44, e assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra. Atos 13, 44 diz lá, no sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra. Veja bem, nós temos aqui fome pela palavra, tá? O impacto da mensagem do Evangelho foi tão grande que não apenas os judeus, mas uma enorme multidão de gentios, ou seja, não judeus e moradores da cidade, acorreram para ouvir os apóstolos. É interessante que olhe a pregação deles, palavra, Bíblia, não era aí esses trabalhos que estão realizando aí de
fazendo promessas, noite não sei do que, noite não sei do que. É Bíblia sendo pregada, é o Antigo Testamento sendo anunciado e esclarecido. Olha, o Salvador que esteve conosco, Jesus de Nazaré, é esse prometido em toda a Escritura. E o povo se sentiu atraído pelo Evangelho. Mas aí não podemos esquecer de maneira nenhuma a participação indispensável do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico imaginando na minha mente o povo reunido, a cidade parou. Vamos ouvir a pregação desse Paulo. Me chama a atenção o finalzinho do versículo 42, que eles rogaram que eles voltassem no sábado seguinte, para que lhes fossem ditas as mesmas coisas, do tipo, vamos repetir a mensagem. Vamos ver lá. Olha só, Paulo construiu a mensagem, irmãos, com base na história da redenção. No material de apoio está bem esmiuçadinho. A maneira correta de você pregar com eficácia é você apresentar Jesus a partir das Escrituras. Não é? A partir das Escrituras. Foi exatamente o que Paulo fez. Não é? Ele conduz a sua prédica, na sua homilética, não é? Ele conduz a sua mensagem para o povo, adaptando a realidade dos seus ouvintes. Por quê? O texto do versículo de número 16, o 15, diz assim, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Ou seja, estavam na sinagoga para poder aprender a respeito da lei e do profeta. Quando os líderes que estavam ali, não é, os principais, acabaram, aí mandaram um recadinho lá para o Paulo, falou, olha, se vocês têm alguma palavra aí de consolação para o povo, falai. O que Paulo fala já no começo da sua prédica revela a respeito dos seus ouvintes. Porque o texto diz assim, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas e os que temeis a Deus ouvi. Ou seja, havia no seu auditório, haviam judeus, haviam prosélitos, ou seja, aqueles que haviam se convertido ao judaísmo, e haviam também gentios que eram tementes a Deus ali, naquele público. Então, como não era um público muito homogêneo, ele teve que fazer uma construção. E nessa construção, ele apresenta Jesus Cristo desde o início. Porque ele começa no verso 17, diz assim, ó, o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou um povo. Ou seja, ele está falando já da eleição de Israel como um povo escolhido de Deus. Ele fala a respeito do êxodo, porque menciona o tempo que estava no Egito, da saída do Egito, ele menciona o período dos juízes, ele menciona a história de Davi, de Saul e de Davi, e essa história, ele tinha que chegar em Saul e Davi, porque Davi é a partir de quem virá o Salvador, o ungido de Deus, não é? Ele tinha que chegar nesse ponto, ele menciona Saul, menciona o Davi, e deixa claro, né, que eles morreram, estão sepultados, porém Jesus ressuscitou. Aí ele fala a respeito de Jesus ser o filho prometido de Davi, isso está no verso de número 23, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Aí ele chega no ápice da sua mensagem, da sua pregação, e quando ele chega nesse ponto, aí ele abre o leque e fala da justificação pela fé. Sem a fé em Jesus, não tem salvação. Aleluia! Aí, quando ele faz o desenvolver a respeito da necessidade de crer em Jesus para ser salvos, ele encerra fazendo um apelo, não é? Ele faz um apelo final, que está já no finalzinho do texto, convidando, não é, a que eles não desprezem, não desprezem, assim como os antepassados haviam feito, rejeitando a palavra de Deus. Então ele construiu desde a história, apresentou Jesus, a salvação em Jesus, e por fim apelou para que as pessoas, de fato, aceitassem a fé em Jesus Cristo. E foi agradável, não é, a boa parte do povo que pediu que eles voltassem. Porém, alguns judeus foram se retirando, e esta
retirada é o que está exatamente no tópico 2º, que é a rejeição dos judeus e a tristeza que Paulo manifestou diante da incredulidade dos judeus. Leia comigo Atos 13, versículo 44 e 45, diz o texto assim, ó: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Primeiro que estes judeus estavam tomados por inveja, e depois era do tipo assim, Paulo pregava e eles despregavam o que Paulo estava pregando. Foi este o embate que houve ali, por causa desta rejeição dos judeus à mensagem que Paulo estava pregando. Agora, observe que hoje houve, não é, um extraordinário despertar espiritual, porque o texto do versículo 44 diz que ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda, por quê? Porque certamente um grupo reduzido eram exatamente os que estavam fazendo oposição, e eram os judeus que estavam tomados por inveja. Então a gente observa que, muitas vezes, no ministério, no dia a dia, pessoas que se nos opõem, eles se opõem exatamente porque estão tomados por este sentimento de inveja. A inveja é uma desgraça, não é? Na vida de quem quer que seja, a inveja traz prejuízos muito grandes, porque a pessoa não tem e quer ter aquilo que o outro tem. Não é? Ela não consegue ter, não pode ter, e aí ela nutre um sentimento negativo porque um outro indivíduo alcançou, tem, obteve, está tendo êxito. Então a inveja traz este malefício. Você vai observar que o texto do versículo 44 revela que o interesse, na verdade, do povo ultrapassa os limites da sinagoga, porque eu já me referi aqui ao texto do versículo 13, que na sinagoga eles estavam aprendendo a respeito da lei dos profetas, e daí mandaram o recado para o Paulo para saber se eles tinham alguma palavra de consolação. Agora não. Agora já ultrapassou os limites da sinagoga, porque a cidade inteira foi impactada pelo ensino genuíno da palavra de Deus. Então quem ensina a palavra de Deus genuinamente não erra, nunca erra. Eu me recordo que quando eu comecei na fé, pastor Vladimir Cachoni, que era o meu pastor então, nos desafiando para que pudéssemos auxiliar de alguma maneira na obra e nos orientando a respeito de como, isso com 40, 50 dias de crente, não é? Orientando a respeito da pregação, ele me deixou uma recomendação que eu jamais esqueci, né? Depois de 35 anos, e a recomendação foi essa aqui: não prometa aquilo que a Bíblia não prometa, não fale aquilo que a Bíblia não fala, porque senão você vai se complicar. Então, se você se comprometer em pregar genuinamente a palavra de Deus, você não erra e você também não vai ficar em situação difícil. Agora, que a inveja causa oposição, isso é claro, tanto que fica muito óbvio, não foi nem a falta de evidência, não foi a deficiência doutrinária, também não foi a ausência de milagres, porque os milagres aconteceram, não é? Mas foi a inveja. A palavra grega que está traduzida por inveja nesse texto é zelos, que descreve um sentimento de rivalidade provocado pela influência crescente dos missionários. A mesma motivação esteve presente na condenação de Jesus. Este mesmo sentimento foi aquele que ocasionou, ou que ajudou, né, corroborou para que Jesus fosse condenado e crucificado. Veja o texto de Marcos, não é? O capítulo é o de número 15, e eu vou ler aqui para os irmãos o texto do versículo 10, ele diz assim, ó: porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Veja que inveja é um problema, é uma desgraça no nosso meio, e isso foi nos dias de Jesus, foi nos dias do apóstolo Paulo, e nos nossos dias. Ninguém se engane disso, tá joia? Ninguém se engane disso. Agora veja o drama espiritual que Israel vive. Na lição, você tem o texto lá: fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentil,
Paulo inicia a pregação na sinagoga. Foi em Antioquia da Pisídia que a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver o seu povo rejeitar o evangelho. E aí, meus irmãos, embora Atos registre explicitamente, né, o sofrimento emocional de Paulo, porque Paulo de fato sofreu por causa do povo dele não aceitar o evangelho, nesse momento as cartas de Paulo, e as referências estão aí, né, capítulo 9 de Romanos, versículos de 1 a 3, especialmente o versículo 2, quando ele diz: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Veja, assim, a profundidade desse sentimento de Paulo, pelo fato dos judeus não receberem o evangelho, Jesus como Salvador. Ele jamais celebrou, jamais se gloriou pelo fato do povo judeu não receber a fé, não aceitar ou se mostrar incrédulos dessa verdade. Mas a sua tristeza, ela fundamentalmente parte do fato de que ele amava o povo. Tanto que ele começou a sua obra em todos os lugares que chegou, primeiro pelos judeus. E ele reverbera isso em Romanos 1,16, quando ele diz, primeiro do judeu e também do grego, porque era exatamente a maneira como ele estava pregando o evangelho. Veja que há um paradoxo nessa rejeição, porque os judeus eles tinham a lei, não é? Eles tinham a lei, isso está registrado no material de apoio que você pode fazer download. Eles tinham a lei, tinham os profetas, tinham as promessas, tinham a esperança messiânica, eles tinham isso tudo. Mesmo assim, rejeitaram o Messias. Mesmo assim, a gente percebe que o conhecimento religioso ele também não garante salvação e muito menos a conversão de quem quer que seja, porque há pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem de fato, porém não são convertidos, não têm a fé no Deus vivo. A salvação é só por meio de arrependimento e de fé. A partir dessa recusa dos judeus, Paulo e Barnabé fazem uma declaração. Esta está em Atos capítulo 13, e o versículo 46 diz assim, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, está escrito, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ele deixou muito claro, já que vocês não se acham que são merecedores da vida eterna, então nós vamos pregar aos gentios. Dentro deste propósito que é soberano da parte de Deus, o evangelho então alcança as nações. Pastor Adovilson. Vamos lá, é o tópico 2, o subponto 3, não é? A porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Então, rejeitaram, agora vamos aí, o foco agora são os gentios. Como diz assim, se um não quer, tem quem quer. Exatamente. Tem quem quer. Mas na realidade aqui está se cumprindo aí a palavra de Deus, correto? Veja bem, está escrito aí, ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Ou seja, rejeitaram, né? Não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim Paulo volta-se aos gentios que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Então, cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria luz para as nações. Veja bem o que está em Isaías 49:6. Sim, diz ele, pouco é que sejas o meu povo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Está falando aí do retorno do povo, né? Dos 70 anos de cativeiro. Ainda trouxe um adendo sobre esta colocação desse Isaías 49:6. O Senhor me disse, você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará a nação de Israel, de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja luz para outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro, ou seja, de Israel. E quem seria a salvação para o mundo inteiro? Claro, Jesus Cristo de Nazaré,
que veio da tribo de Judá, que realmente foram para o cativeiro babilônico, permanecer lá por 70 anos, retornaram para cumprir esta promessa aqui, tá certo? Ainda está escrito ali, e de Israel viria Cristo, está aí, ó, e de Israel viria Cristo, né? E temos aí essa segunda colocação, a luz para revelação aos gentios. Lucas 2:32, na linguagem de hoje, eu trouxe aqui uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. Uma colocação sobre Lucas 2:32, bem rápido. O ancião Simeão celebra a chegada de Jesus ao templo, reconhecendo como o Messias. Então está aí esta colocação de suma importância para nós hoje. Veja bem, o texto afirma que creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 13, aí nós temos o versículo 48, mas eu quero ler o 47. Porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E o 48 agora é o que está na lição. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. E temos aí o último parágrafo, que é comentado praticamente no próximo slide. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2 e o subponto 3, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ou seja, está aí, ó, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito, não é mesmo? A salvação é oferecida a todos. Já estudamos isto de maneira ampla em outras lições anteriores, a todos. A abrangência da salvação é para toda a humanidade, não é mesmo? Temos aí os textos bíblicos, 1 Timóteo 2,4, que diz lá, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja bem, não é somente para a classe seleta dos judeus, aqui inclui todos os homens. E temos um outro texto aí, Tito 2,11 também, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, a abrangência a todos os homens. E também temos 2 Pedro 13,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Qual é o contexto desse 2 Pedro 3,9? É uma resposta direta aos escarnecedores, e hoje tem aí os zombadores também, que questionam a segunda vinda de Cristo. A aparente demora não é falha, mas sim uma expressão de paciência divina, concedendo tempo para que as pessoas se arrependam antes do juízo final. Porque alguém questiona, mas eu estou ouvindo isso desde a época do meu tataravô e nada acontece, é porque Deus é longânimo, Ele quer que todos se salvem. Depois do terceiro e do quarto parágrafo, temos aí, assim como a Antioquia, ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como em Antioquia da Psídia, se tornou o lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo, isso nos envolve. A obra, porém, não terminou ali. Agora a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, que nós vamos ver a seguinte, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Eu trouxe aqui algo, pastor, antes de encerrarmos esta colocação. A evangelização é uma tarefa intransferível. A ordem de levar a boa nova do Evangelho a toda a criatura em todas as nações não foi dada a anjos, mas à igreja. Nenhuma outra instituição tem essa incumbência, nenhuma outra agência humana tem essa competência. Somente a igreja recebeu esse propósito e tem essa autoridade. A igreja é um instrumento de Deus para alcançar o mundo e não há outro.
Se nos omitirmos, seremos tidos como culpado. E olha a frase de efeito que eu trouxe aqui. Todo alcançado é um enviado. Todo crente é um missionário. Toda a igreja, uma agência evangelizadora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui, irmãos, apenas frisando algo que está no texto da lição, né, da revista, nesse tópico, e também do que está na Bíblia, no versículo 48 de Atos 13. Porque os gentios, ouvindo isto, diz o texto da Bíblia, alegraram-se e glorificavam a Deus, ou glorificavam a palavra do Senhor. E aí diz o texto, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aleluia. Esse texto é irrelevante que a gente mencione aqui, porque a palavra grega que está traduzida aí por ordenados, não é, tetamenoi, que significa designados, preparados, dispostos, alinhados, é o que significa esta palavra, ela transmite, não é, essa ideia, às vezes vai fazer com que alguém possa compreender, assim como a doutrina calvinista de que a salvação, a graça, não é, de Deus, ela é irresistível. Porém, a conjuntura bíblica mostra diferente disso. Tanto que a própria Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma referência que nós trazemos no nosso material, ela traz a interpretação dessa expressão. Me refiro a que está no versículo 48, e vou ler de novo. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, não é? Na explicação que você tem, traz uma resposta humana à graça divina. Então, qual é a compreensão que nós temos aqui? Que aqueles que creram foram os que responderam positivamente à atuação do Espírito Santo e se mostraram receptivos ao chamado divino. Tanto que os judeus não creram e se opuseram, ou seja, resistiram. Não é? Eles resistiram à graça de Deus e por isso não experimentaram a salvação. Isso é muito óbvio aqui no próprio texto, existem esses dois grupos, os que creram, mas também está implícito no texto de Atos 13 que houveram os que não creram, motivo pelo qual o apóstolo Paulo fala da decepção que ele tinha, da dor que sentia, pelo fato dos seus irmãos judeus não terem recebido a mensagem do Evangelho. Esta compreensão que eu estou colocando aqui está em perfeita harmonia com o texto bíblico em outras referências que nós podemos destacar. Primeiro, o texto de Paulo a Timóteo, eu vou fazer questão de ler aqui, para que esse assunto fique bem aclarado, não é, para os irmãos. E aí eu me refiro à primeira epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2 e o verso 4, que diz assim, ó, eu vou ler o 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos se salvem. Todos serão salvos? Com certeza não, não é? O outro texto é o texto de Paulo aos Coríntios, aí o texto é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 5, e o texto é os versículos 14 e 15, que diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então fica implícito que o Senhor morreu por todos, porém tem o grupo dos que vivem, e tem aqueles que não querem a vida em Cristo. Muito óbvio isso aqui também. E a segunda referência, nós vamos para a palavra de Paulo a Tito, não é? Também é uma base que nos esclarece a respeito do assunto. E aí o texto é Tito, capítulo 2, e o verso é o 11, que diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso não quer dizer que automaticamente todos são salvos, porque ela é manifesta a todos, mas a salvação só é experimentada de fato por aqueles que respondem positivamente ao chamado, assim como o que nós estamos acabando de estudar aqui em Atos capítulo 13.
Paulo pregou a mensagem, que eu já me referi aqui, homileticamente perfeita, ao final ele fez o apelo, e houveram aqueles que responderam positivamente à mensagem que Paulo acabara de pregar, aceitando a fé. Os judeus não aceitaram e por isso não experimentaram a salvação. Então, eu acho que isso fica muito claro para nós a respeito de entendermos o que está no texto aí, em Atos capítulo 13 e o versículo 8, quando a Bíblia diz, deixa eu só me posicionar aqui, porque eu peguei o texto e voltei na página, né? Atos 13 e o versículo 48, que diz, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. A soberania divina opera na salvação. Isso não tem como nós mudarmos, porém, não elimina a responsabilidade humana. O homem tem que dar o passo, não é? A graça de Deus está à disposição minha, do pastor Adovilson, de você que nos assiste e do mais imperfeito pecador que você conheça. Porém, se não houver uma resposta positiva, não há salvação. Não é isso? Vamos lá então, encerrando esse tópico segundo, o Evangelho ilumina Antioquia da Psídia e alcança os gentios, especialmente porque, aqui no caso, né, o texto fica muito óbvio, que os principais dos judeus, porque eram invejosos, não atentaram para a palavra de Deus. Vamos fazer este último intervalo, na sequência vamos voltar aqui, continuando os estudos da nossa lição de número 2, neste terceiro trimestre, vamos falar sobre a missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera é o assunto. Logo depois do intervalo, já voltamos. Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim, como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETADB, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga desenvolver as suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADB ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, meus irmãos, a missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera. No mapa que nós deixamos lá no comecinho da lição, você vai conseguir identificar aí estas 3 cidades, eram bem próximas umas das outras, Icônio, Listra e Derbe. Pastor Adovilson, vamos lá. E relembrando agora que nós estamos saindo aí da Antioquia da Psídia, uma região, agora indo para essas cidades aí, não é? Por exemplo, vamos ler aqui, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos, não é, creram. Está aí, depois desse primeiro parágrafo, o livro de Atos capítulo 14, a cidade de Icônio é mencionada como segundo destino da primeira viagem missionária de Paulo a Barnabé após deixarem Antioquia da Psídia. Então veja bem que eles saíram corrido lá de Antioquia da Psídia. Vocês podem estar conferindo isso em Atos capítulo 13, o versículo 50 e também o 51. Agora eles vão para ir para a próxima cidade, né, de Icônio. É mencionado como segundo destino deles aí. Essa cidade ficava estrategicamente localizada na província romana da Galácia, em um planalto fértil aos pés das montanhas da Ásia Menor,
a atual Turquia, fica a cerca de 150 quilômetros a sudoeste de Antioquia da Psídia. A gente vê o mapa, pensa que é tudo pertinho e tal, mas quando a gente vai observar, essa primeira viagem missionária, alguns historiadores focam aí em 2 até quase 3 anos que tempo que ocorreu aí a primeira viagem missionária. Aqui nós temos uma visão panorâmica, né? Então a gente vê no mapinha tudo pertinho, mas alguém trouxe aqui de cerca de 150 quilômetros de Antioquia da Psídia. Veja bem o segundo parágrafo: o Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. O Senhor os usava. Atos 14:3, eles entrando e se demoraram ali por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, concedendo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios, ou seja, pregavam e aconteciam os milagres, milagre acompanhado com a pregação genuína da palavra de Deus. E eu trouxe aqui na Bíblia, sinais e prodígios são manifestações do poder de Deus que fogem às leis naturais. Os sinais servem para apontar para a verdade espiritual e confirmar uma mensagem, enquanto os prodígios destacam o caráter impressionante, assombroso e sobrenatural do evento. Pregavam genuína palavra, aconteciam aí os milagres. Olha o terceiro parágrafo. Entretanto, a cidade se dividiu, né? E uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Então a situação ficou aí agora correndo perigo de vida, né? Olha aí o outro parágrafo. Obediência à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra. Então veja bem, olha aí, já estão partindo para Listra, de Icônio, vão para Listra, uma outra cidade, a segunda cidade depois de Antioquia da Psídia. Não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. E eu trouxe aqui o texto de Atos 14:4, onde ocorreu isso, e se dividiu o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E Atos 14:5, e havendo um motim, tanto dos gentios como dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajarem e apedrejarem. Então a situação ficou aí fora de controle, né? Mas na orientação do Espírito de Deus eles se retiraram. Olha bem o último parágrafo, onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta. Mas o avanço do Evangelho não pode ser detido. Atos 14:6, para esse último parágrafo, eles sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e a região circunvizinha. E temos uma colocação aí também, que eu não li, Mateus 10:23, quando, porém, vos perseguirem numa cidade. A orientação dele é esta: fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabeis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Aí a colocação agora depois deste último parágrafo, veja bem que para fugir é a orientação do próprio Deus através do Evangelho, né? Esse último parágrafo aí, irmãos, que nós acabamos de ler, demonstra que a expansão do reino de Deus é a oposição das forças espirituais e humanas, caminham lado a lado. Ou seja, levanta-se o Evangelho, as trevas se levantam, não é? O padrão do capítulo 14 de Atos revela que quanto mais o Evangelho frutifica, mais as forças das trevas se levantam para tentar detê-lo, mas sem obter êxito. Que aquele que está conosco é o general de guerra Jesus e vence todas as batalhas, consequentemente também todas as guerras. Olha, irmãos, o comentário bíblico pentecostal, que é uma das referências que a gente usa no nosso material de apoio, ele destaca que a incredulidade que você observa em Atos 13, aqui também em Atos 14, que trazia esta oposição, mas veja, o texto de capítulo 13 é interessante porque eles estavam ali realizando a obra em Antioquia da Psídia, né? E como eles foram lançados fora dos limites da cidade, o texto diz que sacudindo o pó dos pés contra eles partiram para Icônio. Aí o versículo 52 registra algo lindo, diz assim, ó, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Com toda a oposição, estavam fazendo a obra com alegria,
porque estavam cheios do Espírito Santo. Então, como me referi, o comentário bíblico pentecostal diz que esta incredulidade que a gente vê registrada em Atos dos Apóstolos, e a gente vai ver isso até o final, não é, do texto de Atos no capítulo 28, essa incredulidade manifesta e registrada por Lucas, não é porque não tinha evidências de que Deus estava por trás da pregação do Evangelho. Jamais, jamais. Tanto que a gente vai verificar já no ponto seguinte aqui, que um milagre, um sinal foi operado em um coxo, em um paralítico, não é? Um aleijado, que desde o ventre materno, assim, então não era por falta de sinais. Veja o caso que nós mencionamos no tópico anterior, a respeito de Elimas. Paulo falou que ele ficaria cego e ele ficou cego no mesmo instante. Então havia evidências, havia sinais, mas o problema era que os judeus tinham aquela resistência moral e espiritual ao senhorio de Cristo. Por rejeitarem de fato o senhorio de Cristo, é que eles manifestavam esta incredulidade que está notória aí na palavra de Deus. Agora vamos para Listra. Eles avançaram, não é? Eles avançaram de Icônio, porque ali também foram perseguidos, não é? E aí, correndo o risco de serem apedrejados, avançaram para Listra. Listra é sinais, não é? Maravilhas, milagres, confusão religiosa e também sofrimento por causa de Jesus Cristo. Veja aqui, na sua lição, o texto começa com um milagre que é realizado sobre a vida de um homem, não é? Que a história, o registro da sua história diz que ele era aleijado, coxo, não é? Desde o ventre materno, que nunca havia andado. Atos capítulo 14, versículo de número 8, diz assim: estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Aleluia. O quadro lembra aquele episódio de Atos capítulo 3, não é? Quando os apóstolos foram para o templo para orar e fixando os olhos naquele coxo, disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Agora nós temos aqui um episódio bastante parecido, mas desta vez o poder de Jesus é manifestado sobre uma condição que humanamente era irreversível. Quando esse sinal aconteceu, o povo falou: não, os deuses, não é? Os deuses se fizeram, se manifestaram no nosso meio, e está dizendo assim: e fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. É o que está no versículo de número 11. Porém, o apóstolo Paulo e Barnabé rejeitaram aquela idolatria e anunciaram o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas. Ou seja, o apóstolo Paulo não perdia oportunidade, porque o texto diz no versículo de número 15: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais desta vaidade ao Deus vivo, que fez o céu, aleluia, e a terra e o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento a vossa alegria e o vosso coração, dizendo: isso com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Ele já aproveitou e anunciou a respeito de Deus e da salvação em Jesus. O detalhe, meus irmãos, é que alguns judeus que estavam perseguindo, não é, Paulo e Barnabé, chegaram, vindo de Antioquia e vindo ali de Icônio, e estes judeus incrédulos e invejosos, eles incitaram o povo contra Paulo, e Paulo, diz o texto bíblico, acaba sendo apedrejado
Diz assim o verso 19: Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha só que coisa, não é? Milagre instantâneo. Que coisa. Você veja que qualquer um de nós, se você for pregar o evangelho em algum lugar e tomar uns tapas lá, você nunca mais volta no lugar. Fiz ele. Paulo foi lançado fora da cidade, tido como morto, mas do nada ele se levanta, sacode o pó, e a Bíblia diz que ele voltou para pregar o evangelho dentro da cidade. Ou seja, Paulo, meus irmãos, é alguém que de fato conhecia o Deus que ele servia. Olha só o que diz o texto do verso 20. Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Ele volta, meus irmãos, para dentro da cidade. Olha aqui, a gente percebe aí, em Listra, não é? Paulo sendo usado por Deus para operar um milagre. Deus poderia ter livrado ele de ser apedrejado ou não ter permitido que ele fosse apedrejado, mas Paulo passou por isso. Interessante é que muitas pessoas nos nossos dias acham, e alguns até pregam, especialmente os que estão na TV, dizendo que quem é crente não pode sofrer, não pode passar dificuldade, não pode passar necessidade, e nós vemos na figura de Paulo exatamente o contrário. Na visão destes homens que estão aí na mídia, né? Na visão deles, Paulo certamente teve um ministério fracassado, porque, veja só, a situação que Paulo enfrenta aqui, não é? Paulo, ele sabia exatamente em quem cria e a quem ele estava servindo. Aleluia. É isso aí. A espiritualidade que ele exercia, que ele demonstrava, não estava construída em cima de conforto, mas sobre a fidelidade de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. A fé bíblica não foge da dor, ela permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. É o que está aí no finalzinho desse subponto 2 na sua lição. Pastor Adovilson, Derbe. Muito bem, vamos fazer aqui uma recapitulação. De Chipre, da cidade de Pafos, eles foram para Antioquia da Psídia. Chegando lá, não foram bem aceitos, foram para Icônio, também não foram bem aceitos. Aí foram para Listra, e agora de Listra eles vão para Derbe, que é o assunto desse tópico 3, o subponto 3, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Ali em Atos 14, 20 diz assim: mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade, conforme o pastor já comentou aqui, mas as referências que estão lá em cima, né? No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Isso foi um milagre, porque estava como morto, desmaiado, de repente se reanima. É o poder de Deus, né? Fazendo milagres instantâneos na vida dele. E o 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Veja bem, irmãos, que coisa interessante. Antioquia da Psídia, Paulo prega sobre a ressurreição de Cristo, enfrenta forte oposição dos judeus e é expulso. Em Icônio, conversões em massa, mas também ameaças de apedrejamento. Em Listra, que o pastor comentou, cura de um paralítico, Paulo é apedrejado e dado como morto, mas sobrevive. Agora em Derbe, muitos se tornam discípulos, louvado seja o nome do Senhor. Diferente de Listra, Icônio e Antioquia, onde sofreram forte oposição e perseguição, em Derbe não há registro de resistência. O nome da cidade parece ter raízes que significam fortaleza ou zimbro, e tornou-se um local de paz para os apóstolos colherem os frutos. E é interessante que diz o texto que eles fizeram muitos discípulos. Em algumas traduções, né, ganharam muitos para o Senhor. Isso demonstra que o objetivo do apóstolo Paulo não era apenas evangelizar superficialmente, mas instruir as pessoas a seguirem
os passos de Jesus. Aonde nós encontramos? No texto que está ali no título desse slide, Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, efeito muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. É interessante, pastor, que eles agora vão fazer o caminho de volta, o retorno, por onde passaram, foram perseguidos, mas não temiam. Vamos voltar aí novamente. Eu escrevi aqui, vamos lá? Vamos ler aqui. Mesmo após perseguição e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue, porque as suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Um adendo que eu trago. Ao voltar, Paulo e Barnabé ensinaram aos novos discípulos, quando eles retornaram, contando as maravilhas que Deus fez, e que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, lá em Atos 14, 22. Eles não esconderam que o cristianismo autêntico exigiria perseverança diante de aflições e oposições do mundo. Então está aí praticamente um resumo daquilo que nós estudamos hoje, a pregação, desde lá Chipre, Antioquia da Síria e as demais cidades. Aí esse episódio de Derbe mostra efetivamente o que deve ser o nosso objetivo como missionários, evangelizar, ensinar, acompanhar o amadurecimento espiritual daqueles que foram evangelizados, a fim de que esses possam formar igrejas consolidadas, porque a sequência do texto de Atos capítulo 14, a referência desse subponto aí é os versículos 20 e 21, mas se você continuar lendo, diz assim o texto 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, eles foram, nesse período aí de 2 anos, pouco mais de 2 anos, que durou a viagem missionária, eles foram, pregaram, os convertidos, eles deram acompanhamento, estabeleceram igrejas, e quando retornaram para Antioquia, estabeleceram ali também os anciãos, os presbíteros, que a palavra que traduz anciãos aqui é presbíteros, para que ficassem à frente da igreja, ou seja, nesse período de 2 anos, 2 anos e pouco, eles estabeleceram igrejas com liderança própria. Então você vê o verdadeiro trabalho sendo feito. Consolidaram igrejas, confirmaram os discípulos, encorajaram eles a perseverarem pela fé e estabeleceram liderança local, não é isso? Em Icônio, Listra e Derbe, a fé que é perseverante, ela se fortalece, ainda que haja oposição. Pastor Adolvilson fazendo o encerramento, a conclusão desta aula, a lição é a de número 2. Muito bem, ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornaram às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros, tá certo? Depois, apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. Atos 14 e 27. A missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Maravilha! Para Deus não há impossíveis, meus irmãos. Nós servimos um Deus que é fiel. E este Deus, meus irmãos, a fidelidade dele não pode ser medida pela ausência de problemas, pela ausência de dificuldades, de forma alguma. Mas a fidelidade desse Deus, como crentes, nós vamos entender, nós vamos concluir exatamente quando o Senhor está conosco, quando Ele está ao nosso lado, quando a sua fidelidade se manifesta nas nossas vidas e nós podemos, com clareza, entendermos que a mão do Senhor está ao nosso lado para nos ajudar, para nos fazer avançar em todas as coisas. Deus abençoe você, vamos continuar servindo, perseverando, buscando a presença do Senhor,
buscando os meios para podermos atuar como missionários, evangelizando, servindo na obra do Senhor, naquilo que está ao nosso alcance e apoiando aqueles que estão fazendo o trabalho que nós, por vezes, não temos condições de realizar, porque a obra missionária ela carece de homens, mulheres, de jovens, crianças, de adolescentes, enfim, da igreja atuante e operante. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o seu ministério, que o nome de Jesus seja engrandecido na sua vida. Muito bem, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe você e sua família, e esperamos você para a próxima pré-aula, a lição de número 3, se assim Deus quiser. Um abraço, a paz do Senhor.